Piotr, antes de te ouvir, deixa eu acrescentar uma informação que tem relação a esse assunto. Militares dos Estados Unidos realizaram um novo ataque a uma embarcação suspeita de envolvimento com o narcotráfico no Oceano Pacífico. Segundo o Comando Sul, a ação foi ordenada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, e deixou 3 mortos em águas internacionais. Esse foi o 21º ataque dos Estados Unidos contra barcos ligados ao tráfico de drogas desde setembro, totalizando então 83 mortos nas operações. A campanha militar USA caça drones, usa helicópteros de ataque para tentar interromper o fluxo de drogas rumo ao território americano. Piotr, a gente está acompanhando aí algumas imagens, né, de algumas embarcações bombardeadas pelos Estados Unidos. Me permita só voltar num ponto que a Ana mencionou, que o Brasil vai em algum momento entrar nessa história. Ana, e nós tivemos recentemente, né, a divulgação que o governo do Rio de Janeiro passou informações ao governo americano, à Casa Branca, sobre atuações do Comando Vermelho como uma organização terrorista atuando dentro dos Estados Unidos. Tanto o Comando Vermelho como o PCC são transnacionais, até porque eles trabalham no tráfico de droga, ou seja, não é só aqui. E uma vez que sejam transnacionais e usem dinheiro, obviamente, do tráfico para alimentar qualquer coisa, e o terrorismo busca justamente nesse tipo de crime para se financiar, essa coisa vai chegar no Brasil. Então, nós temos uma discussão aqui no Brasil se deve, se não deve, em que momento isso pode acontecer, de classificar como terrorista. E se os Estados Unidos já classificarem, eles vão impor sanções, pronto, unilaterais, de lá para cá. E o pior, seriam sanções porque nós não estaríamos, no momento certo, colaborando com a investigação, porque nós estamos falando de um crime internacional. O terrorismo é hoje a chaga do planeta. Acho que o 11 de setembro deixou isso evidente para o mundo inteiro. E o 11 de setembro aconteceu nos Estados Unidos, precisamente Nova York, Washington e também naquele avião que foi derrubado pela ação heróica dos passageiros para evitar que chegasse no centro urbano. Essas coisas não são... O 11 de setembro foi ontem. Na história, isso está dentro do americano. Por isso essa reclamação de parte dos nova-iorquinos, como é que se elege um prefeito muçulmano, levando-se em conta o que aconteceu no 11 de setembro, que tudo bem, é uma outra discussão, mas ainda assim está de alguma forma ligada. Agora, voltando só ao porta-aviões aí, além de demonstração de poder, nesse caso, eu imagino que é um pouco mais, é um passo além, é projeção de poder. Quando os Estados Unidos mandam o seu mais novo, mais poderoso porta-aviões para este mar do Caribe, especialmente ali próximo à Venezuela, ele está dizendo ao mundo inteiro, e talvez esteja sinalizando a China e a Rússia, que, olha, aqui não. É um pouco mais, talvez, do que apenas, obviamente, a atuação que já é gigantesca, para conter o tráfico de drogas. É uma projeção de poder que ficou muito claro no discurso de Donald Trump na campanha e também naquele discurso de posse. Nada interessante, né? A Ana fala isso com muita frequência. A gente compara o que o Trump falava na campanha, o que ele falou no discurso de posse, o que ele fala posteriormente, tudo está conectado. O Gerald Ford ali tem vários objetivos e essa projeção de poder talvez seja apenas mais uma, mas não é pequena. Eles acham o seguinte, acham o quê? Que vem esse porta-aviões aí para ver se a lagosta do Caribe é melhor que a do Pacífico, entendeu? Os caras têm o quê na cabeça? O Lula, ele esquece que ele falou, que ele disse ao Maduro que ele precisava de uma narrativa. Então ele pensa que os americanos são idiotas. Tá vendo? É isso, né? É nisso que dá não ir para a escola. O Lula não sabe nada. Você acha que o Lula sabe o que aconteceu na Segunda Guerra? Claro que não. Claro que não. Ele não conhece os americanos, não conhece a têmpera do americano, ele não conhece a história americana e sabe que o americano tem horror a esse tipo de ditadura há muito tempo e que resolve os seus problemas, né? Os americanos sabem, não é só conversa fiada, não, como é do Lula. Acho que o Maduro não está pensando que é para caçar lagosta, não, Augusto. Ele está desesperado ali, recorreu a John Lennon, ele está vendo que o negócio, a situação está difícil para ele. Deixa eu jogar a bola de volta para a Ana, porque esse é um assunto que desperta muito o interesse aqui da nossa audiência. A Ana pescou aqui uma pergunta no nosso chat e aí eu vou jogar a bola para ela, que diz o seguinte, está aí então na tela, do Renato Marçal.
Uma dúvida: a Venezuela não poderia estar usando o Oceano Pacífico para levar drogas aos Estados Unidos pela Califórnia? Sim, e por isso essas ações, é uma excelente pergunta, por isso que eu pesquei aqui, é por isso que nós acabamos de noticiar as ações ah, para explodir os barquinhos, né, carregados de drogas também no Pacífico. Nós falamos que foi a 21ª operação como essa, então as operações elas estão sendo separadas, né? O mapinha está aí, você tem ali as operações que vão pelo Atlântico, pelo Golfo da América agora, né? Que o Donald Trump mudou o nome, e também pelo Pacífico. É uma ação global. É isso que o Augusto estava falando. Os americanos não têm conversinha. Eles estão numa guerra implacável contra as drogas, porque a epidemia de overdose aqui nos Estados Unidos contra os americanos nos últimos anos se tornou, os números são alarmantes. Só o fentanil, por exemplo, mata quase 100 mil pessoas por ano. Então, nesse contexto de drogas, tarifas, o contexto geopolítico, a própria China, por exemplo, agora que o Donald Trump encontrou alguns pontos em comum com a China para renegociar algumas tarifas, as tarifas em cima dos precursores do fentanil ainda estão altas, porque ele disse no comprometimento, nesse primeiro acordo assinado com a China, um dos comprometimentos que ele fez questão de enfatizar, esse aqui é um dos mais importantes, é o comprometimento do Xi Jinping em sufocar as artérias dos fabricantes ali, dos precursores, que mandam os precursores para os Estados Unidos, para o México, principalmente, né, na fronteira do México, para a fabricação de fentanil, e essa droga entra nos Estados Unidos. Portanto, é uma guerra contra as drogas que tem várias vertentes, tem vários tentáculos, e um deles é o maior porta-aviões do mundo. Do mundo. Essa guerra não tem volta.